Muitas são as dúvidas na hora de firmar um casamento. E para falar um pouco mais, eu recebo hoje o advogado Roger Abdala. Roger, muito obrigado pela presença. Uma boa noite. Uma boa noite. Roger, junto da questão da união, vem a outra questão, que é a do compartilhamento. O que é essa repartição de bens e como ela é feita? Bom, a comunhão de bens, a separação de bens, né, é um regime que existe onde o casal vai optar como vai fazer com os bens já existentes de cada um e também, principalmente, com os bens que vão ser adquiridos durante o matrimônio. Hoje a gente tem basicamente 3 modalidades, que é a separação de bens, separação total de bens, comunhão total de bens e comunhão parcial de bens. Então, dentro desses 3 regimes, o casal opta por aquele que for mais conveniente a eles. Você citou, essas 3 modalidades, né? Vamos então começar a destrinchar cada um desses módulos. O que é a comunhão universal de bens? Bom, a comunhão universal, como o próprio nome já diz, é comunhão de tudo. Então, mesmo o que o homem ou a mulher tinha antes do casamento, né, vamos supor que um casou, tinha uma casa, o outro tinha um carro. Tudo isso, a partir do momento do casamento, passa a ser dos dois. Então, se houver uma separação, houver um divórcio, vai ser somado todos os bens que estão no nome dos dois e fazer a divisão 50% no seu valor venal para cada um. Assim como a aquisição de qualquer bem. Se for adquirido bens nesse momento, durante esse período do matrimônio, ainda que esteja no nome somente de um, o que é muito comum ainda, era muito comum antigamente, principalmente ficar sempre no nome do homem, a mulher também tem o seu direito em 50% de todos aqueles bens. Além da universal, tem a parcial, né? O que é esta modalidade? A parcial ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve tudo que é adquirido do momento do casamento em diante. Então, o exemplo que eu dei anterior do carro que um tinha e a casa, não entrariam, só o que for adquirido dali em diante. Porém, é muito comum vender principalmente esse carro e ter um carro melhor, ter a compra de um outro carro durante o matrimônio. Se ele se não conseguir provar que o dinheiro da venda daquele carro anterior foi usada para a compra do novo carro, esse novo carro, inclusive, entra no bem desse matrimônio, nesse novo grupo de patrimônios do casal. Então, tem essa modalidade, só que tem que ter muito cuidado com realmente o que é a separação parcial, de como ela vai ser aplicada. Mas, basicamente, cada um permanece com o que entrou, inclusive herança, né, se for adquirida durante o casamento, e o que for adquirido após o matrimônio é de comum dos dois. Vale ressaltar só uma coisa, que o regime, quando o casal vai ao cartório e não opta por um regime, ele é omisso, não comenta qual regime ele quer, hoje pela legislação vigente colocado como a comunhão parcial de bens. Em caso de divórcio, como é feita a separação total de bens? Outra modalidade que nós temos é a separação total. Acho que como a comunhão total, ela também é um pouco fácil de ser entendida. É literalmente isso, separação total de bens. O que foi adquirido antes e o que foi adquirido durante o casamento. Então, se o casal coloca todos os bens adquiridos em nome só de um, 100% do imóvel, da casa, sempre no nome de um, aquele ali vai sair com tudo no momento da separação. Então, os casais que optam por esse regime e adquirem bens em conjunto, é recomendado que faça, por exemplo, o imóvel, faça a escritura do imóvel como 50% de um, ou 40%, 70%, enfim, o que cada um contribuiu para um e para o outro, pois há o risco de quando terminar o casamento, se ele vier a terminar, quem tiver ajudado em menor parte ou não constar o nome na matrícula, ficar sem nada. Em todas estas modalidades, existe uma melhor opção? Não, é complicado, né? Vai da confiança, vai da relação que cada casal tem, né? É comum, às vezes, um ter muitos bens, outro não ter nada, ou ter poucos, então preferem ser mais cautelosos. Mas, enfim, não tem uma modalidade melhor, né? Isso vai da intimidade, da relação de cada casal. Roger, muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Uma boa noite, sempre às ordens.
E depois do intervalo, acidente próximo ao distrito de Pontal provoca 2 mortes. O Jornal das 7 volta já.